No inverno, o risco de um infarto aumenta em 30%. Para entender melhor as causas, a gente conversa agora com Ricardo Costa, cardiologista intervencionista, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês e também boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o Band News. Qual a relação entre frio e a questão do coração, a questão dos infartos? Então, essa estação, o frio tem sido detectado já em alguns estudos realizados em várias partes do mundo e também no Brasil, um aumento da incidência de infarto nesta época do ano, nessa estação, que é o inverno, onde se cursam com baixas temperaturas. Este é um fenômeno que está associado ao que o frio pode produzir ou fazer com que o nosso corpo, como que o nosso corpo reage a isso. De maneira geral, alguns mecanismos são acionados no nosso organismo, buscando a manutenção da temperatura corporal. Então, quanto menor a temperatura, quanto mais baixa for a temperatura, mais esses mecanismos vão se exacerbar. E dentro desses mecanismos acontecem algumas coisas como, por exemplo... Você me ouve? Sim, eu estou lhe ouvindo perfeitamente, doutor. Ok, me cortou aqui um minuto. Dentre esses mecanismos, existe a vasoconstricção dos vasos, então os vasos eles ficam mais contraídos. Isso pode aumentar a pressão arterial. Existe, para aqueles pacientes que já têm uma propensão, já têm placas de gordura que levam à obstrução dos vasos do coração, das artérias coronárias. Essa situação, ela pode propiciar um infarto. Nós temos também, nesse período, um aumento dos quadros de gripe, as pessoas pegam mais infecções respiratórias e viroses, e até o coronavírus é um problema dentro dessa situação, e sempre que se tem uma virose que também leva a uma reação sistêmica, existe também a maior chance de você ter um estado protrombótico, ou seja, fenômenos tromboembólicos ou trombose, aterotrombose, ela pode acontecer numa maior frequência, e isso, quando acontece no coração, também propicia a um infarto. Doutor, estamos falando de que temperaturas? A partir de quando a gente deve acender esse alerta aí para as pessoas? Existem alguns estudos que mostram que a partir de 14 graus para baixo é quando esse fenômeno poderia ficar mais exacerbado e a incidência de infarto ela poderia estar aumentada de uma maneira mais significativa. 14 graus é uma temperatura comum, 14 graus e abaixo de 14 graus. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, algumas vezes São Paulo, né? É mais difícil já para Nordeste e Norte do Brasil, né? É uma situação do país tropical que vivemos. Mas, eventualmente, esta semana, por exemplo, a gente tem aí uma programação em função de frente fria que deve pegar do sul ao norte do Brasil. Então, está aceso esse alerta, especialmente, vou dizer, para a região sul, mas em todo o país. Aonde tiver uma temperatura abaixo de 14 graus, as pessoas devem redobrar cuidados para esses sintomas que o senhor falou, hein? Exatamente. Então, quanto maior a temperatura, maior o problema, e essas temperaturas abaixo, como o senhor citou, 14 graus, realmente o alerta é maior. Lembrando que o infarto é uma situação, é uma emergência médica das mais importantes, as doenças cardiovasculares, o infarto em especial, juntamente com o acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame mais popularmente, são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então, num momento como esse, onde estamos adentrando aí no inverno e essas temperaturas, como já foi bem colocado, estão acontecendo, é um momento realmente de termos um maior cuidado. E que cuidados são esses? Nós devemos inicialmente cuidar, não ter uma exposição excessiva a baixas temperaturas, manter o aquecimento corporal, termos as roupas adequadas, a hidratação é muito importante. O nosso corpo, além de consumir energia, ele também vai consumir a água que nós temos para manter esse calor. Então, existe também um risco de ficarmos desidratados, então é importante manter a boa hidratação e todos os cuidados com a saúde, aqueles pacientes que já têm uma doença estabelecida, que já têm fatores de risco,
para a ocorrência de um infarto, como pressão alta, um colesterol elevado, indivíduos que fumam, indivíduos sedentários. Na época do inverno existe uma tendência também os indivíduos fazerem menos atividade física de maneira regular, então é justamente o contrário, deve-se ter uma atenção redobrada com os cuidados e se manter, se possível, uma alimentação adequada, atividade física, um sono adequado também, que isso com certeza minimiza o risco. Deixa eu chamar a atenção para um caso que talvez a gente não esteja acostumado, e o senhor citou aí de forma muito própria, a questão da temperatura. Como a gente não transpira, ou transpira menos no inverno, a gente pode ficar desatento à questão aí da hidratação, e é tão necessária quanto no verão, porque no verão, como a gente está sempre transpirando, chama a atenção, né? Dá a impressão da sede ser maior. Então, no inverno, as pessoas podem não ficar atentas a isso e pode agravar um quadro como esse. Exatamente, pode agravar um quadro. Então, muito importante, a hidratação muito importante dentro deste período. E chamando a atenção, quem são aqueles pacientes, né, como nós comentamos, que têm os indivíduos que têm um maior risco, esses indivíduos que têm fatores de risco, que já têm uma doença pré-estabelecida, fatores de risco para o infarto em geral, mas os idosos. E os idosos por quê? Os idosos, eles também estão mais suscetíveis a desenvolverem quadros gripais nesta época do ano. Então, como nós comentamos, as viroses, as gripes, elas podem atuar de uma maneira que propicia, cria um ambiente desfavorável e pode ocorrer uma maior frequência de infarto nessa população. É uma população, os idosos, que frequentemente ela tem algum grau de desidratação, desnutrição, se não há um cuidado muito correto, um acompanhamento muito próximo. Então, nesta fase do ano, mais importante ainda, como nós comentamos, redobrar os cuidados com a alimentação, com a hidratação, nessa população de alto risco. Doutor, mais alguma questão que o senhor queira colocar nessa situação envolvendo infarto e inverno, essa possibilidade que aumenta em 30% nessa época do ano? Porque senão eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o senhor, mas se tiver mais alguma observação, vamos seguir nessa pauta por enquanto. Felipe, eu gostaria, até aproveitando essa oportunidade, agradeço a Rede Bandeirantes por dar esse espaço. Acho que é muito importante nós trazermos a mensagem de alerta dos cuidados com o coração em geral, e aqui nós estamos numa situação, como estamos discutindo no inverno, isso pode se intensificar, mas é muito importante o cuidado com os sinais e sintomas de um infarto, daqueles sinais suspeitos. Quais são esses sinais, quais são esses sintomas? A dor no peito talvez é o sintoma mais característico. Essa dor no peito normalmente é uma dor que vem em queimação, opressiva, ela tende a se intensificar, não é uma dor corriqueira que simplesmente passa, ela vai se agravando à medida que o tempo passa. Ela vem acompanhada de alguns sinais também bastante típicos, como uma sudorese fria, um mal-estar muito grande, muitas vezes ânsia de vômito, náuseas e até vômitos, uma fraqueza, um cansaço muito importante. Então, diante desses sinais e sintomas suspeitos, característicos de um infarto, é importante que se busque um atendimento médico imediatamente. Nós podemos estar diante de uma situação de emergência. E o infarto, quanto mais rápido o atendimento é realizado, e aqui eu represento a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, o tratamento preferencial do infarto, o que é? É você desobstruir aquele vaso, a artéria coronária que está obstruída. E o tratamento mais efetivo, preferencial, é você fazer isso de uma maneira mecânica, através de um cateterismo de emergência, uma angioplastia, que com um balão e um implante de um stent coronário, que é uma prótese metálica implantada dentro do vaso, pode haver uma recanalização completa do vaso, e esse paciente, se ele é atendido, se esse procedimento é feito de uma maneira precoce, dentro das primeiras horas do início de um sintoma, a evolução é muito favorável. Nós vamos trabalhar com taxas de mortalidade aí até abaixo de 5%. Já o outro extremo, se não existe a detecção precoce dos sinais e sintomas, se esse paciente chega muito tardiamente para o atendimento ou nem recebe o atendimento, que infelizmente ainda é um fenômeno que se observa muito no nosso país, em nosso meio, a taxa de mortalidade pode ser muito mais aumentada, 8 até 10 vezes maior, dependendo da localização desse infarto, da extensão dele. Bom, praticamente o senhor já eliminou aí parte da pergunta que eu ia lhe fazer, mas a questão era chamar a atenção
Porque em função da pandemia, muita gente está adiando a sua ida ao cardiologista, a outros médicos especialistas, né? E isso a gente verificou no último ano que aconteceu e as pessoas seguem, né? Deixando, né, para melhorar a situação da pandemia. Mas essas questões não podem ser adiadas, né, doutor? Há que ter um acompanhamento contínuo dessas questões, né? É muito bem colocado essa questão. Infelizmente, esse fenômeno de diminuição do atendimento e do tratamento por conta do medo até da pandemia, do contágio, os indivíduos deixaram de ir ao hospital, deixaram de procurar o atendimento médico, deixaram de realizar suas consultas de rotina. Em vários países do mundo isso foi observado e também chegou ao Brasil. Então, inicialmente na China, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, Nova York, teve estudos tiveram muita repercussão, mostrando exatamente isso que o senhor colocou. Diminuição dos atendimentos e, em contrapartida, aumento da ocorrência de mortalidade por conta do infarto por falta de atendimento. No Brasil, isso também aconteceu. Nós tivemos estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também pela nossa sociedade que detectaram essa diminuição importante. O nosso registro de dados demonstrou, em alguns períodos da pandemia, no pico da pandemia, eu diria, em algumas regiões do país, uma redução de até de 70% desse procedimento de emergência que nós fazemos no infarto, a angioplastia, chamada angioplastia primária. E os estudos subsequentes que vieram mostraram um aumento da mortalidade por causas cardíacas domiciliar. Então, a mortalidade que acontece em casa, sem o atendimento médico. E, claro, existe aqui uma associação direta. Então, nós buscamos reforçar este alerta, buscamos reforçar essa informação a todos aqueles que estão nos ouvindo, que, claro, temos que ter os cuidados com a pandemia, não devemos nos expor de uma maneira desnecessária, mas, ao mesmo tempo, não tratar da doença do coração ou não procurar um atendimento médico diante de sinais e sintomas suspeitos, uma emergência cardiológica, o risco pode ser muito maior. Perfeito. Em termos de fatalidade. E um atendimento muito tardio, além de aumentar o risco de morte, para os indivíduos que permanecem, existe também o risco de sequelas graves ao coração que nós tentamos evitar ao máximo. Doutor, muito obrigado ao senhor, uma excelente tarde. Muito obrigado, um grande abraço para os seus telespectadores. A gente volta em instantes com mais informações aqui no Band News TV.